Provérbios capítulo 18, verso 3. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. A prática do mal resulta em desonra, em desprezo e em vergonha. Não é bonito fazer o mal, nem andar no caminho do mal. 4. As palavras de uma pessoa são águas profundas. E a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Muito bonito esse versículo. As palavras sábias são águas profundas. Fluem como fontes. O Senhor Jesus disse que Ele era a água viva e que quem tivesse Jesus no coração, do seu interior fluiriam rios de água viva, rios que brotam, que jorram para a vida eterna. Então, a sabedoria é uma pessoa. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Então, por isso que as palavras sábias são águas profundas. Por isso que elas fluem como fontes. Brotam, jorram, são vivas. Porque elas vêm do alto, elas vêm de Deus. 5. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. Ser parcial com o perverso quer dizer o quê? Nós vimos no vídeo anterior. É absolver o culpado. Cometer injustiça. Condenar o inocente. Isso é perverter o direito, é perverter a justiça. 6. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. O tolo se envolve em brigas e ele pede para apanhar, ele pede uma surra. Entra na fila, sabe? Usando o português bem coloquial. Ele entra na fila para levar uma surra, para apanhar, para ser açoitado, é o que a palavra está dizendo. É que, tipo, não tem o que tu fazer. Ele esgota todos os recursos. Então, a sua boca clama por açoites. 7. A boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então, o que acontece? Ele fala tanta asneira, tanta bobagem, tanta tolice, que ele mesmo se condena. Ele que faz a sua ruína. Ó, a boca do tolo é a sua própria ruína, é a sua própria destruição. É um laço, é uma armadilha. Ele se enreda nas suas próprias palavras. 8. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Eu vou ler de novo. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Então, aqui ele está falando difamador. O caluniador, o fofoqueiro, o mentiroso. Então, as fofocas, os mexericos, diz-que, a calúnia, a difamação, tudo isso é uma tentação para todos nós. Tu ficou sabendo da última? Tu viu o que o fulano fez? Eu não te contei. Eu tô te ligando, é só pra orar, viu? Tipo isso. Aí tu vai cair na armadilha, na cilada, como uma tentação alimentar, uma gula, um doce delicioso.
Tu olha pro doce e tu diz, que vontade de comer esse doce, ele é delicioso. Ou tem outra tradução que diz, são petiscos saborosos. Aí já pode ser salgado, né? Tem gente que gosta de doce, tem gente que gosta de salgado. Então, o que quer dizer? Que a gente cai em tentação. A curiosidade, não sei o que é que faz, mas tu quer saber a história. A pessoa te conta aquilo de um jeito que é saboroso, que é delicioso. Só que olha o que a palavra está dizendo. Que isso desce para o mais interior do ventre. Quer dizer o quê? Que isso pode te alimentar. Aí que está o perigo. Se tu come um doce, né? Tu come um petisco, aquilo entra no teu sistema, entra no teu organismo e começa a fazer parte de ti. Nós somos o que nós comemos. O que nós comemos ou nos fortalece ou nos adoece. Então é a mesma coisa. Se tu te alimenta de fofoca, tu te alimenta de mexerico, de calúnia, de histórias mal contadas, tu vai repetir o comportamento. Daqui a pouco tu vai estar falando de alguém, tu vai estar fazendo uma fofoca, tu vai estar difamando alguém. Porque o ouvir, neste caso, é comparado com o nutrir, o se alimentar de um doce delicioso ou de um petisco saboroso. Então, cuidado com as fofocas, com os mexericos. O melhor é não querer ouvir. O melhor é não começar, né? Não ficar curioso. Se é para orar, irmã, vamos orar então. Não precisa saber os detalhes. Pula essa parte aí que eu nem quero saber. Vamos orar então? Mas tu acaba com a situação num instante, tá? 9. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Eu cresci ouvindo do meu pai e da minha mãe que a gente não deveria desperdiçar. E o exemplo sempre era do Senhor Jesus na multiplicação dos pães. Que mesmo depois que ele ofereceu aquele banquete, né? A partir de dois pãezinhos, 2 peixinhos, eu nunca sei se é 2 peixinhos e 5 pãezinhos ou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Acho que são 5 pãezinhos e 2 peixinhos, né? Então, o Senhor Jesus fez um milagre a partir de 5 pães e 2 peixinhos. E ele alimentou uma multidão. E ao fim, ao término do milagre, ele diz: recolham o que sobrou, o que sobejou, né? Para que nada se perca. Então, os meus pais diziam, não é para ter desperdício. E a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos cheios de pães. Então, o que a gente aprende nessa passagem? De que Deus não gosta de desperdício. E esse texto está dizendo que tem este desperdício, que é notoriamente desperdício. Quer dizer, eu comi, aí o que eu não quero eu boto fora, eu desperdício, eu desconsidero. Mas tem esse outro desperdício, que é a pessoa que é relaxada, a pessoa que é negligente, a pessoa que é incompetente no seu trabalho, na sua obra. Aquilo que ela faz tão mal feito que ela se torna irmã do desperdiçador. Quer dizer, ela é unida. O que é um irmão? É alguém que a gente ama, alguém que nos conhece, alguém que é unido, alguém que a gente quer estar perto, é nosso irmão. Então, o negligente, o relaxado, o incompetente, o que faz de qualquer jeito, ele é irmão do desperdiçador. Então, o que a gente aprende? Ele não vai prosperar. Porque se Jesus disse que não é para fazer desperdício, que é para recolher, que é para reunir, recolher
as sobras, para que nada se perca, a pessoa que faz o seu serviço de qualquer jeito, ela vai dar prejuízo. Seja para ela, seja para o cliente, seja para o patrão. Isso é um desperdício. É um desperdício do trabalho, do material, do tempo, de tudo. Meu avô dizia que quem faz mal feito faz 2 vezes. E se tu faz 2 vezes, tu tá desperdiçando teus recursos, teu tempo, material, enfim. Cada um sabe, né, em que área que trabalha e o que tu pode fazer de excelente para não ser irmão do desperdiçador. 11. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. Os bens do rico quer dizer a riqueza do rico, o que o rico tem que faz com que ele seja rico. Ele acredita que essa riqueza são cidades muradas, cidades fortes, fortificadas. Lembra quando a gente estudou que as cidades antigas eram muradas, fortificadas? Elas eram verdadeiras fortalezas, eram muralhas altas, muito altas, que a gente até viu no vídeo da Raabe, que eram tão altas, tão grandes, tão largas, que uma casa poderia ser construída sobre as muralhas da cidade. No caso, era de Jericó. Então, isso dá uma ideia de quê? De que a segurança do rico são as suas riquezas. E ele acredita nisso. Ele acredita que aquilo ali é uma fortaleza, que ele não vai ser abalado. Ele acredita que ele está seguro, que aquilo ali é tudo que aquilo ali é tudo que ele precisa. E esse é o erro, é o pecado do rico. É confiar nas suas riquezas. É adorar, idolatrar, amar, confiar nas riquezas. 13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Olha, isso aqui é, de novo, eu como professora era o que eu mais via. A criança, o adolescente, o jovem que fala sem ouvir. Ele responde, mas ele não ouviu. Antes de ouvir o que tu falou, o que tu perguntou, ele já sai respondendo. Isso é uma vergonha. É passar vergonha em público. E numa sala de aula, isso aí faz eles rirem, né? Porque a pessoa se coloca numa situação de vergonha, de tolice. Porque ela fala sem pensar. Fala sem ouvir. Fala sem refletir. Passa vergonha. 16. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Os presentes abrem caminhos, abrem portas. Lembra da história de Esaú e Jacó? Jacó tinha passado a perna no Esaú. Comprou o direito de primogenitura. Não, ele vendeu. O Esaú tinha o direito de primogenitura. Aí o Jacó comprou de Esaú por um prato de lentilhas, um guisado de lentilhas. E aí, quando Esaú percebeu, a Bíblia diz que ele ficou desesperado, chorou e não conseguiu de volta a bênção. E eu acho tão triste quando ele diz: pai, tu só tem uma bênção. E Isaac já tinha abençoado Jacó. E aí ele passou a odiar Jacó, ele queria matar o próprio irmão. Tá, não vou contar a história aqui, que os personagens... Quem que é série de personagens bíblicos já tem, né, no canal. O que eu quero falar? Que quando os anos se passaram e Jacó queria fazer as pazes com Esaú, ele manda um monte de presente antes dele. Ele manda as esposas antes dele. Ele manda os filhos antes dele. Os rebanhos. Ele faz tudo. Para quê? Para abrir o caminho, para amolecer o coração do irmão. Então, esse versículo está dizendo isso.
Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Sim, quebranta o coração, amolece o coração, principalmente quando é uma pessoa que tá triste, ressentida, magoada, ofendida contigo. Aquilo é uma forma simbólica, mas eu acho que, né, muito forte de dizer, me perdoe, desculpa, eu quero restituir, quero retomar o nosso relacionamento, a nossa amizade. Manda um presente, né? Isso é muito comum. 17. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Isso a gente vê muito no tribunal. Um fala, eu sou inocente, eu não fiz, eu não sei o que. Fala. Tu que tá ouvindo, tu até te convence. Tu acha que aquilo tudo é verdade. Aí vem o segundo. Aí, por exemplo, se é a defesa ou é a acusação, se é a acusação ou a defesa, o que acontece? Começa a fazer pergunta. E aí vai quebrando um a um aqueles argumentos. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e examina. Quer dizer, a verdade, ela passa por uma prova, por um crivo, por um filtro. Ela é testada. A mentira não fica de pé, mas a verdade pode perguntar 10 vezes. Olha o que a polícia faz. Eu ia dizer entrevista, interroga num dia, daí passa 2 dias, interroga de novo, vê se a história fica. Faz toda, vamos dizer assim, uma ciência, uma sabedoria para descobrir se é verdade ou se é mentira. E o texto está falando basicamente isso. 18. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. O que me vem na mente? A Copa do Mundo. Por exemplo, imagina se os times de futebol pudessem dizer assim, eu quero jogar com aquele, que ele é mais fraco. Eu quero jogar com outro. Não, eles não conseguem entrar num acordo. Então, o que é feito? Um sorteio. Existem várias situações na vida em que não dá para entrar num acordo. E é isso que a Bíblia está dizendo, um sorteio põe fim às rixas. A pessoa fica discutindo. Então, tu lança sortes, quer dizer, tu deixa que aquilo seja resolvido de uma forma imparcial, impessoal. Deus vai decidir, porque Deus decide tudo. A gente viu no outro vídeo que toda a decisão procede do Senhor e quem determina o resultado é o Senhor. A gente viu isso no capítulo 16. Então, com as crianças, às vezes nós chegávamos num impasse que nenhuma criança queria ceder. Quem que vai jogar? Quem que vai brincar? Quem que vai fazer não sei o quê? Aí o que a gente dizia? Par ou ímpar. Aí ela aceitava. Se tu ganhar par, se tu ganhar ímpar, sabe? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Que às vezes tem rixas, tem coisas que tu não consegue resolver. Aí tu sorteia. E fica tudo bem. E tem questões poderosas, a gente vê até... por exemplo, tu não pode escolher quem vai fazer aquele processo, quem vai julgar aquela causa, então tu sorteia. Para que não haja nenhum tipo de parcialidade, né? Tu vê, a palavra de Deus é prática, sabedoria de Deus. 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Este versículo é muito poderoso. Vamos entender o que ele está dizendo. Um amigo ou um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, mais que uma cidade murada. Já falamos ali, uma cidade fortificada. Então, não era fácil de entrar numa cidade assim. Se chama inexpugnável, quer dizer, não tem como tu entrar ali dentro. Não tem. Ela é a prova de fugas ou de invasões, né? Então, quando tu é um amigo, tu é irmão, tu é
próximo de uma pessoa e e essa pessoa te ofende, te agride, te magoa, faz algo contra ti, esta ofensa endurece o teu coração de uma tal forma que tu te tranca. É como se tu entrasse para dentro do casulo, para dentro de uma casca, de uma concha, de uma cidade fortificada. Tu fica virado num prisioneiro daquilo ali. Tu não deixa a pessoa entrar, mas tu também não consegue sair. Olha o texto, presta bem atenção. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Do que nós estamos falando? Do nosso coração. A gente fecha o nosso coração para aquela pessoa e ela não entra mais, ela não consegue voltar, tu não abre as portas. Então, o que está dizendo aqui? Que isso é certo? Não, não é nenhum juízo de valor aqui. A gente sabe que não perdoar é errado. A gente já estudou sobre isso 1, 2, 3 vezes. Nós temos vídeos no canal sobre a importância do perdão. A palavra de Deus é clara. Nós devemos perdoar porque nós somos perdoados. O que está sendo dito aqui é que isso é uma realidade. O coração duro, coração que vira pedra, o coração que se fecha, ele resiste mais que uma cidade fortificada. Porque tu pensa nos ataques contra aquela cidade e por a cidade ser fortificada, ela resistia. Então, o que a gente tem que aprender com esse texto? Evitar a ofensa. Fazer tudo que for possível para não ofender o nosso amigo, o nosso irmão. Porque depois que a gente ofender, vai ser difícil restabelecer o relacionamento. E se tu foi ofendido, qual é o conselho da sabedoria? Perdoa. Ora ao Senhor para que Ele tire o coração de pedra e coloque um coração de carne, que seja sensível, que tenha empatia pela outra pessoa, pelo amigo, pelo irmão, pelo ofensor. O Espírito Santo trabalha em nós para que nós possamos perdoar, para que nós não venhamos a pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Mas que é verdade, é verdade. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. 23. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Tem uma tradução que fala que ele insulta, que ele humilha. Aí tu pensa, então o rico é ruim? O que tá querendo dizer? Que o rico, por ser rico, muitas vezes ele é soberbo, ele é arrogante. E tu percebe quando uma pessoa é soberba e arrogante pela forma, pelo modo que ela trata as pessoas inferiores, pobres, humildes, desprovidas de posição, de cultura, de estudo, de recursos. Tu percebe a arrogância, o orgulho, a soberba dos ricos em relação a pessoas mais humildes. Então, o que está dizendo aqui de novo? Sem um juízo de valor, está explicando que o mundo é assim. O pobre, ele suplica, ele é humilhado, ele pede, ele implora, ele depende dos outros. O rico, que é rico, ele pisa nos outros, ele insulta, ele é duro, ele é implacável muitas vezes. E é por isso que Jesus falou:
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente estudou sobre Zaqueu. Tu tem que te humilhar. Tu tem que confiar em Deus.